Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Como é bom falar do amor de Deus, este amor ágape, este amor que nos constrange, este amor que, este amor que realmente nos convida a cada dia, a nos rendermos mais ao Senhor. É um amor que não se explica, o amor de Deus. E falaremos hoje sobre um povo, sobre Israel, sobre um povo, que o amor de Deus por este povo nunca se explicou. E assim também, hoje, por mim, você, nós que somos a igreja, um amor que não se explica. Mesmo em meio às nossas rejeições a Ele, mesmo em meio às nossas rebeldias, nós vemos que Deus, Ele sempre está querendo realmente nos restaurar, nos trazer de volta para junto dEle. Este é o meu, o seu Deus. E o Senhor me deu uma palavra revelada, de revelação. Eu estava orando por alguém e eu ouvi quando o Senhor me disse uma palavra. Ele disse ferrugem. E eu ainda disse a essa pessoa, eu disse, olha, Deus está dizendo que a pessoa a qual estamos orando, é como se o coração dela está enferrujado, está endurecido, Tem algo que precisa realmente ser mudado, ser restaurado. Talvez seja mágoa. E eu falei, mas eu vou me aprofundar mais, eu vou orar mais a esse respeito. E passou-se uns 2 dias, eu estava no monte orando. E antes de ir a caminho, eu falei, Deus, dai-me uma palavra revelada. Lá no monte, Senhor, eu quero abrir a Bíblia e pedir uma palavra do Senhor, a qual, Senhor, nós precisamos ouvir. A tua igreja. Eu quero gravar sobre essa palavra. E assim aconteceu. Eu cheguei ao monte, abri a Bíblia, orei ao Senhor, pedi uma palavra e Ele me trouxe Ezequiel, capítulo 24. E veja o que diz o Senhor. Eu achei assim muito forte. Sabe por que isso me chamou a atenção? Porque até então, para a glória do Senhor, eu já li a Bíblia algumas vezes, várias vezes, e eu até então, assim, a Bíblia toda, não só ler, a gente lê todos os dias, E eu nunca havia me deparado com essa palavra ferrugem na Bíblia, nunca. E eu abri exatamente Ezequiel 24, onde Deus havia me dado a revelação dessa palavra. Aí eu tive o entendimento que era exatamente aqui que Deus quer falar comigo e falar com você. Amém? Ezequiel 24, diz a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor em o 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome desse dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém nesse dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, põe ao lume a panela, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, encha de ossos escolhidos. Pega do melhor do rebanho, empilha lenha debaixo dela, faze-a ferver bem e cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou-o sobre penha descalvada e não sobre a terra, para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande. Amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas,
para que ela aqueça o seu cobre, se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Que forte é esta palavra, que forte, como Deus realmente quer nos purificar. Mas Ele mesmo disse que muitas vezes nós não queremos, não é verdade? Então, o título da nossa mensagem é: de Deus não se zomba. Isso é um fato, igreja. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Pode ter certeza disso. E aqui, nessa parábola, fala do julgamento, né? Sobre Judá e sobre Jerusalém. Nós vemos que Deus, Ele começa aqui avisando o profeta Ezequiel, né? Que o rei da Babilônia ia realmente até Jerusalém, ou melhor, já estava ali o rei da Babilônia, quando Deus fala assim: filho do homem, escreve o nome desse dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém nesse dia. Então, o que Deus está falando? Que nesse dia, nesse exato momento, né, que o rei da Babilônia acabaram de sitiar Jerusalém, já estava ali, né, ao lado de Jerusalém. E Deus manda o que? Manda Ezequiel propor uma parábola à casa rebelde. Ele disse: olha, propõe uma parábola à casa rebelde. Deus pede para que Ezequiel escrevesse, né? E através dessa parábola, nós vemos aqui Deus mostrando o que? A irrevogável condenação de Israel. Deus deixou bem claro: vou condenar Israel. É interessante que nós sabemos que Ezequiel, ele foi contemporâneo tanto de Daniel como de Jeremias, né? E ambos anunciavam realmente esse juízo de Deus. Foram anos eles anunciando que Deus entraria em juízo, que Jeremias chegou a falar: olha, vocês ficarão cativos 70 anos. Toma cuidado, né? É diferente dos dias de hoje, igreja? Não. Quantas vezes Deus tem usado os profetas, a palavra do Senhor é a maior profecia, nos avisando: cuidado que o meu juízo virá, né? E muitas vezes nós também estamos dispersos como este povo, né? E nós vemos que Ezequiel aqui, ele faz uma alegoria, né? E ele compara essa panela, né? Que ele diz cheia de ferrugem, né? Na verdade, ele nem se compara com Jerusalém. Ele diz: olha, né, Jerusalém, essa panela é você que está cheia de ferrugem, né? Aqui no versículo 6 nós vemos, ele diz aqui, ó: portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem que não foi tirado dela. Que forte, hein? Essa palavra realmente é muito forte. Nós vemos que a ferrugem é o pecado, porque é a rebeldia, porque Deus começa falando casa rebelde, a forma que Deus tratou ali Jerusalém, né, o povo de Israel. E esse foi o motivo, né, o qual eles foram levados cativos, porque estavam enferrujados. E eu fiquei pensando, né, certa vez, uma porta na minha casa, ela é de correr, e de tanto jogar água, ela enferrujou, e teve que realmente cortar, tirar aquele pedaço e refazer tudo de novo, né? Então a ferrugem realmente, ela vem para destruir e destruir por completo. Se você não tira, ela continua aumentando dia após dia. Assim o pecado na minha vida e na sua vida. Se eu continuar alimentando esse pecado, um pecado atrai outro pecado, um abismo atrai mais abismo, outro abismo, e assim vai realmente piorando a vida daquele, né? No versículo 7 nós vemos que Deus anuncia a culpa
de Jerusalém. Deus foi bem claro, ele disse: olha, Jerusalém, em outras palavras, né, eu jamais queria fazer isso, eu não queria permitir esse cativeiro para vocês, mas a culpa é de vocês, vocês não se arrependeram, vocês viraram as costas para mim, né? E vocês são rebeldes, vocês são idólatras. É isto que Deus diz, né, a este povo. Deus diz aqui, ó, porque a culpa de sangue está no meio dela, né? Então Deus deixou bem claro que a culpa seria deles e ainda completou: ai da cidade sanguinária. Então, amados, nós vemos aqui que a culpa de sangue estava no meio de Jerusalém, né? E estava realmente enferma essa cidade, estava doente, o pecado havia realmente dominado essa cidade. E nós vemos aqui também no versículo 11, quando Deus diz o seguinte: então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça o seu cobre, se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela e se consuma a ferrugem. Trabalho inútil, versículo 12, não sai dela sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Que coisa, hein? É diferente de hoje, igreja? Não. Muitas vezes, né, hoje, nos dias de hoje, essa panela sou eu, essa panela é você. Muitas vezes estamos assim também, enferrujados, né? Estamos cheios de pecados. E o Senhor diz que nem pelo fogo, né, aquela panela poderia se consertar. E nós muitas vezes passamos cada prova de fogo, e muitas vezes nós não nos consertamos. Quantos passam aí pelo vale da sombra da morte, ainda continuam arrogantes, continuam aí mesquinhos, continuam ainda falando mal do próximo, continuam julgando, continuam com o coração duro, o coração magoado. E Deus diz: olha, porque eu quis purificar-te e não te purificastes, não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. E aí veio, nós sabemos, o juízo de Deus sobre essa nação, né? Ali sobre Jerusalém, sobre Judá. Eles foram cativos, ficaram ali cativos 70 anos, né? E quando aproximava-se desse tempo, né, Deus gera ali, né, havia um desconforto no meio deste povo, e eles chegam ali à beira de um rio, e ali sentem saudades, e começam a lembrar, né, do tempo deles de adoração, e houve realmente ali um arrependimento, né? Não foi um arrependimento genuíno, né? Mas houve um arrependimento e Deus os trouxe de volta, né? Sabemos que Deus usa ali Ciro, né? Que foi realmente o cara, né? Que usado por Deus lá da Pérsia, do outro lado do mundo, para salvá-los ali da Babilônia e ainda, né? Para restaurar Jerusalém, para restaurar o templo do Senhor. Foi algo assim inexplicável, né? E Ciro, nós sabemos que já havia sido anunciado aí há 200 anos aí antes, né? Aí por Isaías, é um mistério de Deus, então tudo já estava no plano de Deus, né? E nós vemos, né, que Deus usa realmente este homem para restaurar Israel, porque Deus ama o povo dele, né? E Deus queria realmente ver tudo ali restaurado. E assim é a minha vida, a sua vida. Deus nos ama, Deus nos quer ver restaurados, mas muitas vezes nós continuamos aí nos mesmos pecados, no mesmo erro, né? E o povo, nós sabemos que eles estavam sendo punidos neste momento, por quê? Porque eram desobedientes, totalmente desobedientes. E Paulo, apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, ele deixa bem claro que o juízo de Deus, ele começa primeiro em nós. O juízo de Deus vai começar primeiro na igreja, em nós. E sabe, igreja, nós sabemos que Deus corrige a quem ama. Isto é bíblico, né? E trazendo essa parábola para a minha vida e para a sua vida, nos dias que nós vivemos hoje, né? Para os dias de hoje, eu vejo assim o julgamento de Deus também neste tempo. A mim, a você, a nós. Deus permitiu essa situação, essa pandemia.
eu creio até mesmo para nos despertar. Deus permitiu esse povo estar cativo 70 anos para despertá-los, para que eles pudessem acordar e reconhecer o Senhor como o único Deus, para que eles pudessem realmente serem mais cristãos, mais verdadeiros, né? Eles estavam ali já profanando o templo, já estavam numa idolatria terrível, havia realmente muita maldade no coração daquele povo, né? E Deus decide realmente a corrigi-los, e Deus pede para que o profeta realmente escrevesse, né? E essa panela, né, que nós vemos aqui, que o Senhor fala da ferrugem, né? Achei muito forte essa palavra, né? Era Jerusalém, e nós sabemos que ali em Jerusalém havia um templo, né? Aonde eles adoravam o Senhor. Gente, eu fico pensando que coisa mais linda era estar naquele templo adorando o Senhor. E hoje, igreja, eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Que coisa perfeita, que coisa maravilhosa. E Deus usa exatamente Ezequiel para falar isso, né? Lá no capítulo 36. E ele diz, olha, eu vou tirar esse coração duro, vou dar um coração novo, né? E colocarei o meu espírito em vocês. Que coisa linda, né? Então nós vemos isso, tudo se cumpriu, tudo que está escrito se cumpriu, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi quando Deus, né, permite uma situação na vida de Ezequiel, né? Ele perde ali a esposa de um dia para o outro, e ele não poderia lamentar, não poderia chorar, enfim. Mas o que mais me chama realmente a atenção, que essa tristeza, né, ali de Israel era tão grande, que eles não poderiam realmente, né, ter ali um luto merecido. Foi uma tragédia terrível que aconteceu neste tempo ali em Jerusalém. E eu fico pensando hoje, nos dias de hoje, nós também, igreja, o povo em geral, não só o Brasil, as nações, também não pode ter hoje, na maioria ou todas as nações, né? Hoje nem pode realmente ter um luto merecido. É verdade. Olha a situação que estamos vivendo. Quem imaginaria tal coisa acontecer? Ninguém. Só que o homem é tão mau. Eu fico pensando, parece que as pessoas se acostumam tão fácil. Parece que as pessoas já estão acostumadas e preferem levar uma vida de rotina de antes. É tanta situação que a gente vê, que a gente ouve, tantos comentários. Parece que o povo não levou um choque, porque tudo isso veio. Eu imagino Deus pensando, vou dar um choque nas nações para eles despertarem, porque eu os amo, e eu quero corrigi-los, eu quero que eles se arrependam, mas ainda não houve assim um genuíno arrependimento. E a mesma situação que aconteceu naquele tempo, sabe, eles não poderiam ter um culto ali merecido, né? Um culto não, é um luto, né? Ali, hoje também não é diferente. Quando morre-se alguém, sabe, pouco tempo podem estar ali velando. Então assim, igreja, estamos vivendo dias difíceis, dias maus, e o povo ainda continuam prepotentes, com o coração duro, não se convertem, questionando, murmurando. E a palavra do Senhor é bem clara que de Deus não se zomba. O que eu plantar, o que você plantar, vamos colher. Amados, é tempo de falar para Deus, Deus entra na minha vida, se eu sou essa panela enferrujada, então limpa, Senhor, só o Senhor pode tirar esse arrependimento. Mas o Senhor vai dizer a mim e a você, ei filho, ei filha, somente um genuíno arrependimento poderá limpar essa ferrugem. Somente, não depende de Deus, depende de mim, depende de você, depende de realmente nos arrependermos. É tempo, igreja, é tempo de nos arrependermos, é tempo de refletirmos sobre a nossa vida, o que estamos fazendo com a nossa vida, aonde passaremos a eternidade, no céu ou no inferno. É tempo, igreja, as pessoas estão dormindo,
outras estão zombando, tem pessoas que estão rindo e zombando. Você percebe pessoas criticando e achando graça, sabe, desse vírus. É tanta maldade ainda no coração do homem, é tantas feitiçarias, é tantas macumbarias, sabe? Às vezes estou na estrada e eu vejo constantemente as pessoas buscando falsos deuses, macumbarias, tantas urgias. As pessoas não estão se voltando para Deus. E você, meu irmão, você, minha irmã, se você ama a Deus, se você serve a Deus, sabe, tira um tempo por dia, todos os dias, para estar na presença do Senhor e falando: Deus, olha para mim, se há algo mal em mim, Senhor, tira da minha vida, limpa meu coração, Senhor. Se há pecado que me é oculto, Senhor, que eu não estou percebendo, eu quero melhorar. Igreja, nós precisamos disso, precisamos de um conserto urgente, ou ficaremos cativos. Já estamos aí cativos há quanto tempo, igreja? Será que vai ser necessário ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos no cativeiro para que haja um genuíno arrependimento, ou a misericórdia do Senhor venha sobre nós, como foi sobre a vida deste povo? Igreja, eu creio que Deus está dando oportunidade de arrependimento ao homem. É tempo de arrepender. Arrepende-te, arrepende ainda hoje, que o juízo de Deus está próximo. O juízo de Deus já está chegando, já está sobre as nações. E virá aquele grande dia do grande juízo de Deus sobre a minha vida e a sua vida. E nós precisamos refletir sobre isso. Vamos refletir. Sabe, igreja, eu me lembro de Judas. Sabe, Deus deu oportunidade para Judas várias vezes de Judas se arrepender. Mas chega um dia que o juízo de Deus chegou sobre a vida de Judas. Eu quero te dizer que Deus está sempre nos dando oportunidade. Sempre nos dando oportunidade. Assim como deu a Judas. Judas teve oportunidade, sabe, mas Judas não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Ele não sabia que aquele dia seria o último dia, a última oportunidade que Deus daria a ele. Talvez hoje seja a última oportunidade que Deus está te dando. Você que está ouvindo essa mensagem, talvez seja a última oportunidade que Deus está te dando. Arrepende-te, porque o juízo de Deus está vindo sobre mim, sobre você, sobre as nações. E é necessário, igreja, que haja um genuíno arrependimento na minha vida e na sua vida. Como está o teu coração? Está endurecido como deste povo? Como está teu coração? Como está aí essa panela? Cheia de ferrugem? Cheia de mágoa, de ressentimento? Como está? É tempo de perdoar, irmão. É tempo de perdoar, irmã. Chega de coisinhas, de picuinhas, sabe? Chega de estresse. É tempo de arrependimento. Nós necessitamos amar sem nada em troca. Ferrugem é um processo de oxidação de ferro e ele destrói o metal pouco a pouco. E essa ferrugem está te destruindo pouco a pouco. Este pecado está te destruindo pouco a pouco e pode te levar para o inferno. Pensa nisso, meu irmão, minha irmã. A mágoa é realmente um pecado que tem destruído muitas vidas. O ressentimento, sabe, isso vai corroendo, vai gerando enfermidade, mais enfermidade, doença emocional. A mágoa tem destruído muitas vidas. O ódio, a avareza, o julgamento, a fofoca. Igreja, nós precisamos nos arrepender, todos nós, sem exceção. E hoje é tempo. Essa palavra veio a mim e veio a você. Arrepende-te. Sabe, o nosso Deus, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar. E se assim eu ou você agir, há uma promessa de Deus, que grandes coisas ainda está por vir. O que diz Paulo, que olhos humanos nunca viram, coração do homem nunca entendeu e nem consegue entender aqui neste tempo o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e quem ama, obedece. Amém, igreja? Então que possamos hoje, você que está ouvindo essa mensagem, tira um tempo, vá para o teu quarto, se renda ao Senhor e fala: Deus, eu quero ser melhor, eu preciso, Senhor, eu preciso me arrepender. Em qual área, Senhor, da minha vida eu preciso, Senhor, de arrependimento? Eu preciso ser melhor.
Eu te amo, Senhor, e eu te adoro, Jesus. Amém? Essa é a mensagem para o meu e o seu coração nesse dia. Que Deus te abençoe. Eu tenho refletido muito, igreja. E sempre que eu vou refletir, eu encontro muitos erros na minha vida. E tenho certeza que você também tem muitos erros. Então, que possamos refletirmos e procurarmos sermos melhores. Cada dia melhores. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.